Eu estou aqui hoje para te avisar que o velho chefe morreu. Nessa nova ordem mundial, não cabe mais a liderança baseada em força, muito menos no autoritarismo. É uma nova ordem que se baseia em cenários econômicos e políticos caóticos, a uma globalização cada vez mais rápida, a uma percepção da diversidade como um fator central e muitas outras questões que acontecem no mundo todo, que influenciam o nosso país, influenciam também a sua empresa. Eu estou falando de um estilo de vida cada vez mais digital e mais conectado, tecnologias que vão se somando e vão se interagindo a ponto de tornar quase todas as pessoas e as empresas interconectadas. Eu estou falando de até inteligência artificial. Muito tempo se falou em inteligência, muito tempo se fala em inteligência emocional, e agora nós estamos conhecendo na pele o poder do chat GPT, por exemplo, que é a inteligência artificial. Ainda é assustadora, os próprios grandes gestores das big techs, as grandes empresas de tecnologia do mundo inteiro, também estão preocupados. E surge a questão: será que a tecnologia vai sobrepor a raça humana? É um desafio. Entender todo esse cenário macro externo faz muita diferença também na minha e na sua empresa. Até que ponto podemos confiar nas conclusões ou nas informações que o chat GPT nos oferece? Esse é um grande desafio. A diversidade de gênero, de cultura, de gerações, as responsabilidades sociais, ambientais, as questões de gestão e de governança, que vocês já conhecem muito bem, tudo isso traz à tona uma necessidade de um novo olhar dos grandes líderes, que até então se baseavam em capacidades, carisma e caráter. Três pontos fundamentais de qualquer líder. Afinal de contas, um líder repugnante pode ser que não consiga muitos adeptos. Por outro lado, os líderes que não têm caráter se assemelham a muitos populistas que temos aí nas nossas histórias políticas. Isso do mundo inteiro. Agora, quando eu falo de capacidades, por muito tempo falamos em capacidades técnicas. O domínio que você tem sobre o seu modelo de negócio, sobre as suas estratégias de gestão, já não bastam mais. Nós estamos falando de mais três níveis. Um nível de desafio que eu gostaria de chamar aqui de cognitivo, que está relacionado ao quanto de conhecimento você tem. Isso sim, realmente é muito importante. E quando eu falo de cognição, de conhecimento, eu estou falando de conhecimento aplicado à prática. Afinal de contas, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Nós estamos falando aqui de gestão baseada em resultado. Cognição aplicada. Isso é o que tem valor. A cognição conceitual e estratégica. E quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de todos os conhecimentos possíveis que você pode ter como recursos na hora de garantir que você e a sua instituição estejam preparados para as mudanças. Afinal de contas, a única certeza que temos é que as coisas mudam e agora mudam numa velocidade muito maior do que a gente esperava até então. O que eu quero te dizer é que vale a pena você se preparar para as mudanças, preparar a sua instituição para as mudanças por estratégia, por conceitos, para que você não tenha que mudar por sobrevivência. Além do desafio cognitivo, o desafio do conhecimento, nós estamos passando por um desafio emocional, exatamente dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Emoções e sentimentos que nos levam a encarar a diversidade hoje do mundo. E aí eu falo de diversidade social, cultural, a diversidade de gênero também, mas uma que me faz refletir muito, que é a diversidade geracional, entre as gerações.
Aí mesmo, na sua empresa, você tem pessoas de várias gerações, seja os baby boomers, a geração X, Y, Z e sei lá quantas outras vão vir. Algumas gerações que se adaptaram à tecnologia e outras que já nasceram com o smartphone na mão. Isso tudo é nossa responsabilidade como líder, entender e como é que nós vamos nos comportar frente a essas questões. Questões de relação intergeracionais que levam a reflexões muito profundas sobre ética, sobre moral, sobre valores, sobre integridade. Exatamente isso. Ética e integridade. Emoção, sentimento, controle emocional. Para quê? Para ter tolerância ao erro, para ter tolerância à ambiguidade de pensamentos e comportamentos. Isso. Chegamos no terceiro desafio. Se pensamentos levam a comportamentos, são os comportamentos que levam a resultados, que é o terceiro desafio, os desafios comportamentais. Eu estou falando de comportamentos que levem o seu time a uma cultura forte. Isso, uma cultura preocupada com todos esses conhecimentos e com todas essas emoções envolvidas na diversidade e na ambiguidade, mas comportamentos que levem a fortalecer a cultura institucional, porque afinal de contas, a estratégia, ela é consumida, ela é devorada no café da manhã pela cultura. A cultura de criar um time engajado, encorajado, motivado. As pessoas certas nos locais certos, com as emoções e as motivações certas. Pessoas preparadas para ter comportamentos adequados, para levar a nossa instituição ao nosso objetivo. Eu estou falando de criar um time colaborativo e leal. Exatamente, uma colaboração interpessoal, interfuncional e interdepartamental e até uma colaboração interempresarial, por que não? Quero concluir nossa conversa de hoje falando do objetivo da liderança. O grande objetivo, inspirar e direcionar as nossas equipes ao topo, ao resultado esperado. Gestão baseada em resultados, fortalecendo a inclusão e o sentimento de pertencimento. O pertencimento é um dos gatilhos mentais mais poderosos que vai fazer com que você tenha um time comprometido e engajado. E isso vai totalmente ao contrário do sentimento de rejeição, que pode ser altamente destrutivo, tanto para as pessoas como para as corporações.